Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso culto em família desse dia 4 de outubro de 2020. Que o Senhor Jesus esteja com você, abençoando rica e poderosamente a sua vida, né? Fizemos alguma melhora no vídeo, como você pode ver, né? Então a imagem está melhor e que Deus nos abençoe, né? Então pedimos nesse momento que você venha a meditar na palavra de Deus hoje, né? Você sabe que nós sempre escolhemos um capítulo da Bíblia e falamos sobre ele para não ficarmos indo e voltando na Bíblia para não atrapalhar as pessoas, né? E fica mais fácil de acompanhar. Então, o texto bíblico que nós vamos estudar hoje é o Evangelho de João, capítulo 2. Fala sobre as bodas em Caná da Galileia e também sobre a purificação do templo por Jesus Cristo, tá? Então, Evangelho de João, capítulo 2, abra sua Bíblia aí onde você está, tá bom? Vamos também ter algumas leituras bíblicas, né, nesse texto mesmo e também cânticos e oração. Nós vamos agora iniciar com uma oração pedindo a Deus que Ele nos abençoe neste culto. As outras orações, hoje o Lucimar vai dirigir, a gente geralmente diz uma oração por isso, por aquilo, a Lucimar vai dirigir aqui com liberdade, ela vai escolher sobre o que vai orar. Especialmente neste momento, eu quero que nós oremos pela família Souza Lima, né? Os pastores Souza Lima, a família Souza Lima, a irmã Delcinalva de Souza Lima, Dalton de Souza Lima, né? E outros da família também, né? Pela perda do querido pastor Dineucir de Souza Lima. O pastor Dineucir de Souza Lima foi para a glória, está agora festejando com Deus, literalmente, mas nós aqui estamos tristes por não tê-lo mais conosco. O pastor Dineucir de Souza Lima é um grande servo de Deus, foi um grande servo de Deus, escreveu várias revistas de escola dominical que abençoaram muitas vidas com uma doutrina correta e justa, e pedimos então que o Senhor console essa família. Pedimos também consolo para a família da irmã Maria do Carmo Abdala, que perdeu o seu paizinho também recentemente. Eu não tenho entrado muito no YouTube, então eu só fui saber de algumas dessas notícias hoje, né? Fui ver se o pastor de Deus estava internado, fui ver se ele estava melhor para orar por ele e coisas assim, e de repente tive essa notícia, né? Às vezes a gente não entra na rede social, algumas redes sociais, por ver tantos comentários que não edificam e a gente desiste, mas às vezes é importante a gente estar junto das pessoas. Então nós vamos orar agora para que o Senhor abençoe essas famílias e para que dê sabedoria àquelas famílias que às vezes estão juntas, mas estão com problemas, né, brigando, né, e que poderiam estar louvando ao Senhor pelo privilégio que tem de estar com seus familiares, né? Porque quando eles vão, não há mais outra chance, né? A não ser quando nós aceitamos Jesus e vamos também para o céu nos encontrar com eles, tá? E não sabemos se o reconheceremos lá, mas sabemos que estaremos lá, se aceitamos a Jesus como Salvador. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar este culto, venha a estar conosco, Senhor, dirigindo a cada um de nós, Senhor, abençoando cada pessoa que esteja presente nesse culto, nesse momento, ou que venha assistir depois. Que o Senhor venha a fazer grandes coisas nas nossas vidas, para que nós possamos dizer, como o salmista, que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, em nome de Jesus, Senhor. Que o seu poder prevaleça em nossas vidas. Amém. Só para avisar os irmãos um pouquinho, né? Temos os cachorrinhos, eles devem latir. Tá chegando a irmã Jane, né? Ela vai participar conosco também. Então não reparem, por favor, no ruído dos cachorrinhos. Isso é normal, tá? Então vamos é, iniciar com a leitura bíblica, né? Nós vamos ler o texto bíblico de João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Nós vamos ler o capítulo 2 todo e vamos ler especificamente dos versículos 1 ao 5 agora, tá? Vamos aguardar só um pouquinho. Jane, Solange.
estão chegando aqui, vamos nos acomodar primeiro para que tudo corra tranquilamente, né? Então você pode ir lendo o texto, né? Evangelho de João, boa tarde, Solange, Jane, seja bem-vinda. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Vamos então cultuar o Senhor com a leitura de sua santa palavra. Eu não estou com a Bíblia em papel aqui, mas estou lendo na tela junto com vocês, que eu programei esse culto aqui. Se você não tiver uma Bíblia aí, você pode baixar a Bíblia pelo celular, tá? Se você está nos acompanhando, eu não tenho Bíblia, né? Então, você pode usar o celular, tem aplicativos gratuitos de Bíblia para quem não tem, tá? Mas é bom sempre ter uma Bíblia de papel, tá? Porque a Bíblia de papel ela dura muito tempo, né? O celular estraga, apaga, e então é bom ter uma Bíblia de papel. Então diz o seguinte, a palavra de Deus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Observe que esse texto aqui, Maria, ela chega para Jesus numa festa de casamento. E naquele período, uma festa de casamento, ela geralmente durava vários dias, né? Vários dias. E durante esses dias, os noivos tinham que prover, saciar as pessoas, a sede, a fome, com comida e bebida, né? E parece que naquelas bodas ali faltou vinho, né? Porque naquele tempo o vinho era uma bebida muito comum, especialmente no que tange ao vinho novo, né? O vinho recém-colhido, né? Não era um vinho alcoólico como que é hoje. A ideia de vinho alcoólico, que seria um vinho melhor, ela é recente, ela tem mais ou menos uns 500 anos ali, lembrando do descobrimento do Brasil em 1500, quando começaram as grandes navegações. E ali eles começaram, era o período do mercantilismo e começaram a fazer comércio com vários lugares do mundo e ali já se produzia vinho em larga escala. Então era necessário que tivesse um maior teor de álcool exatamente para que se preservasse. Claro que havia comércio de vinho anteriormente, mas o vinho de qualidade era considerado vinho recente, que não tinha muito álcool, ou até nenhum álcool. Ele acabou de ser prensado e esse era o vinho de qualidade, né? E mesmo o vinho que tinha álcool, ele não tinha os teores de álcool dos vinhos de hoje. Por quê? Porque era usado somente o açúcar da própria uva, né, para fermentar e gerar o álcool. Atualmente, nos vinhos que são produzidos hoje, são adicionados quilos de açúcar no mosto para que se produza mais álcool e se mate outras bactérias que promovem ali também a fermentação, né? Então não podemos comparar o vinho do tempo de Jesus com o vinho de hoje. O conceito do que era vinho bom no tempo de Jesus com o que é no tempo de hoje. Você precisa entender que era uma sociedade agropastoril e não uma sociedade comercial, tá? Então, como era uma sociedade agropastoril, eles valorizavam as coisas boas, as coisas recém-colhidas, as coisas frescas, certo? Quem já comeu um peixinho recém-pescado e fez, você sabe que o sabor é muito diferente de um peixe que você compra na peixaria. É totalmente diferente, não é, pessoas? Né? Todos já provaram aqui. É muito diferente. Assim como você, por exemplo, minha sogra uma vez plantou um pé de chuchu aqui no quintal. Né? Eu detesto chuchu porque não tem gosto de nada, né? Mas o chuchu que ela plantou era gostoso, porque tirava do pé na hora, fazia e era uma delícia. Por quê? É uma coisa fresca. Então, quando fala de vinho bom nesse texto, fala de um vinho 100% fresco, tá? Isso que está se referindo, um bom vinho, vinho novo, não é com álcool, porque com álcool ele já não é um vinho fresco, ele já é um vinho guardado, né? Então vamos entender, vinho aqui é sinônimo de suco de uva, né, na Bíblia. Bom, e continuando, depois desses esclarecimentos, né? Eles estavam ali tomando vinho também, comendo provavelmente carne de ovelha e coisas do tipo, né? E interessante que chegou um momento que faltou o vinho.
Observe que se faltou o vinho, essa família aqui provavelmente não era uma família rica. Provavelmente era uma família que vivia com dificuldades. E Jesus foi numa festa de pessoas com dificuldades financeiras, provavelmente. Mas ele foi lá festejar aquele casamento. Inclusive, a festa onde Jesus começou os seus milagres foi em Caná da Galileia. A Galileia era o lugar mais pobre de Israel naquele tempo, né? Jesus poderia ter começado os seus milagres em Jerusalém, onde estavam os ricos, poderosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, mas não, ele começou entre os pobres. Por quê? Porque essas pessoas eram sinceras, elas não tinham compromissos que as prendessem a outras pessoas importantes. Elas só queriam um compromisso em ver a verdade. E Jesus começa ali esse milagre. E o que nos chama a atenção, especialmente nesse texto, é a mãe de Jesus, Maria, né? Observe que nós evangélicos não prestamos nenhum culto a Maria, mas nós temos respeito por Maria, assim como respeitamos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos eles são servos de Deus, né? Maria merece o mesmo respeito que merecem todos os apóstolos, por exemplo, e todos os profetas que escreveram a Bíblia, né? Sendo que Maria não escreveu, mas foi um instrumento singular de Deus para o cumprimento da Escritura. E é interessante que nós devemos saber que Deus não quer que ninguém adore outra pessoa ou outro ser, a não ser a Ele mesmo, e ao próprio Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E esse texto nos mostra que Maria não estava preocupada em ser adorada. Alguns pensam que Maria queria mostrar aqui uma autoridade sobre Cristo, né? E o que Jesus diz para ela? Olha só, ela vai para Jesus, faltando vinho, e diz: Não tem vinho, eles não têm mais vinho. E Jesus disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Né? Quando ele diz isso, mulher não é um termo, digamos, desrespeitoso. Era um termo normal naquele tempo. Em outras partes dos evangelhos, você vai encontrar Jesus, mulher, o que precisas? Mulher, o que está fazendo aqui? Né? Era um termo comum naquele tempo. E quando ele diz, não tem, que tenho eu contigo, ele é como se fosse o nosso hoje. Olha, nós não temos nada a ver com isso, né? Até porque a missão de Jesus não era servir a ela, né? A missão de Jesus era servir ao Pai. E ele fala isso para ela e Jesus chama a atenção de Maria. Olha, minha missão não está atrelada a te servir, a te obedecer, está atrelada a obedecer à vontade do Pai. E ele diz ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ela estava apressando as coisas ali um pouco, né? É possível que Jesus tivesse feito alguns milagres antes, mas a Bíblia não relata nada. Ao contrário, a Bíblia diz que este foi o primeiro milagre, né? E é interessante observar que Maria falou que ela retrucou com Jesus, falou assim: "Ó, você tem que me obedecer porque eu sou sua mãe". Não falou isso. Pelo contrário, ela se humilhou, reconheceu que Jesus estava certo e foi lá para os servos, os serventes, ou seriam os garçons de hoje, né? Os copeiros, né? De modo geral, e disseram para ele: Fazei tudo quanto eles vos disser. Claro que ali não havia copeiros nem garçons, porque era uma festa bem familiar e de pessoas pobres, né? Nos palácios existiam naquela época. Hoje a gente até tem, né, em famílias mais pobres esses profissionais. Mas olha só o conselho que Maria deu para aquelas pessoas: fazei tudo o que Jesus disser. Ela não falou, fazei isso porque eu estou mandando. Eu falei com meu filho, agora ele vai fazer. Ela não disse isso. Ela se humilhou realmente, né? E falou: faz o que ele pediu, faz o que ele pedir, porque ela sabia que Jesus queria o bem para todos. Isso ela sabia. E devemos ser, nesse ponto, seguidores do que Maria ensinou, né? O que está escrito aqui do que ela falou. Devemos fazer tudo o que Jesus nos disser. Você está pronto a fazer tudo o que Jesus disser? É importante que nós possamos ser bons servidores de Cristo e possamos fazer sempre o que Jesus nos diz e não confundir a verdadeira adoração com a adoração
ao nosso Senhor Jesus Cristo. Temos algum comentário, filha? Temos dois. A Vicente da boa tarde Boa a tarde, todos Vicente. nós e que o Senhor Jesus Cristo abençoe mais este culto. E Lúcia Matos dá a paz do Senhor a todos nós. A paz do Senhor, Vicente e Lúcia Matos. Que Deus abençoe vocês e todas as famílias que estão participando conosco. Abençoe a Solange também e a Jane que estão aqui conosco também. Que o Senhor nos abençoe neste culto. Vamos agora entoar um louvor de adoração ao nosso Senhor, que o hino é o seguinte: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Às vezes as pessoas não têm motivo para cantar, não têm motivo para louvar, não têm motivo para se sentir felizes, mas com Jesus Cristo nós podemos nos sentir felizes. E vamos agora entoar este hino. Iris, você pode dirigir o hino, por favor? Não está na descrição, tá aqui. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia é Ele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia é dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E então, qual é o motivo da sua canção? O que tem motivado a sua vida? Saiba que Jesus Cristo é o maior motivo de todos. Ele pode transformar a sua vida e torná-la uma vida abençoada. Nós vamos agora orar com a nossa irmã Lucimar. Ela vai nos dirigir em oração, vai especificar sobre o que vamos orar nesse momento e nós vamos fazer os pedidos. Se você tiver pedidos de oração, faça pedidos, né? Não sei se fizeram pedido. Não, ainda não, né? Então, se você quer fazer algum pedido, manifestem agora o pedido que a Lucimar vai orar conosco. Você não tem um pedido? Tem um pedido, Jane? Eu queria pedir muito, né, por mim, né? Pelos meus filhos, meus netos. Uhum. Família, né? É. Pela família. Então, pela família da Jane, Solange, também família, Solange? Família. Também. E por ela. Por ela também, tá. Eu quero pedir também pela minha família, que minha família seja abençoada, né? E que tudo venha a produzir bênçãos na família. Iris? Pela nossa família, sempre. Sempre, né? Uhum. E toda a família, né? Que estão aqui, que estão longe, que estão em todos os lugares. Sempre Pelo pedindo Vicente, a Deus né? para abençoar a gente, agradecer pelo tio Vicente que está sempre conosco nos cultos. Isso. Continua abençoando a vida dele, tia Glorinha. Isso, o Biratã, a Cristiane também, né? Deus abençoe eles. A irmã Lúcia Matos também, que seja muito abençoada. Não sei se tem mais algum pedido. Não, tem então nós vamos orar agora, Lucimar. Você está com a palavra. Grandioso Deus, eterno Pai,
nesse momento, Senhor, na Tua presença, no encontro, Jesus, para Te pedir, Senhor, a Tua grande misericórdia, meu Deus. Ah, Senhor, são tantos pedidos, Senhor. Tantas pessoas já me procuraram esses dias, Senhor, com tanta coisa, Jesus, tanto sofrimento, Senhor. Ah, Jesus, traz paz aos lares, Senhor. Repreende Satanás, Senhor, o inimigo das famílias, Senhor. Jesus abençoa, traz paz aos lares, Senhor. Traz amor, união. Senhor Jesus, toca, Senhor, em cada um nessa hora. Espírito Santo, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Vai trabalhando, Senhor, limpando tudo que não te agrada, Senhor. Vai abençoando no mais profundo da alma. Jesus vai fazendo, Senhor, uma limpeza tão grande, Senhor, para que todos possam, Senhor, sentir a Tua presença realmente. Sentir o Teu toque, o Teu poder, Tua misericórdia, o Teu grande amor. Jesus, providencia o que falta, Senhor. Senhor, providencia, Senhor, o pão de cada dia, o salário, Senhor, o emprego. Senhor, providencia paz. Ó, Senhor, união. Jesus, abençoa, Senhor, os lares que estão em conflito. Aqueles que estão em briga, Senhor, em contenda, sem necessidade. Ó, Senhor, repreende, Senhor, toda intriga, toda nação, Senhor, que vem do mal. Arranca, Senhor, no nome de Jesus. Trabalha, Senhor, nas emoções. Repreende toda depressão, todo espírito de tristeza, toda angústia, toda fadiga, cansaço, enfermidades da alma, enfermidades do corpo. Senhor, toca onde estiver doendo, onde estiver machucado, seja feridas da alma ou do corpo. Jesus, trabalha nas pessoas, Senhor, que estão com necessidades tão grandes, que não tem nem força de falar, Senhor, contigo. Pai, toca, Senhor, nas contas bancárias, nas necessidades, Senhor, que a pessoa tem passado, Senhor, e precisa, Senhor, de cuidar de seus familiares, Senhor. Abençoa o pão, abençoa o abrigo, a casa. Ó, Senhor, muito obrigada por nós termos um lar, temos uma cama para dormir, temos um prato de comida, pela água, pelo ar que respiramos. Senhor, e por aqueles que não têm, Senhor, providencia ainda hoje, Pai. Usa alguém, Senhor, visita os armários, visita o coração do aflito, do necessitado, visita os filhos e os pais que estão em contenda, visita, Senhor, o coração de filhos ingratos. Ó, Jesus, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo e traz a paz. E dos pais também que não compreendem seus filhos, também traz, Senhor, para o coração aflito, Senhor, a paz que a pessoa precisa, Senhor. Jesus, visita lares, Senhor, que estão nessa hora sofrendo com drogas. Filhos viciados, pais viciados, familiares, Senhor, que não se compreendem, Senhor, e chegam a bater, Senhor, um no outro. Meu Deus, traz paz, paz, paz. Muita saúde também, Senhor. Discernimento, sabedoria para cuidar dos seus lares. Pai, seja o discernimento dessas pessoas. Jesus, visita os que estão desempregados, pedindo emprego. Jesus, uma porta de emprego. Abre, Pai, uma porta de emprego para cada um nessa hora. Sei que são muitos que estão precisando de emprego, Deus. Mas o Senhor tem um emprego para cada um. O Senhor tem providência para cada um. Senhor, que todos possam se dobrar a Teus pés e falar contigo
porque se falar contigo, o Senhor vai resolver. Ah, Jesus, abre o coração daquele que não compreende, Senhor, daqueles que não têm discernimento, não têm entendimento, Senhor. Visita, Senhor, esta hora cada lar, cada cantinho da casa. Visita os quartos, a cozinha, o banheiro, a sala, a varanda, o teto, Senhor, os cantos do quintal, a varanda, o portão. Vai limpando tudo que não te agrada, Senhor. Desde o cantinho da casa até o nosso cantinho de casa do coração. Limpa, Senhor, que os seus anjos possam habitar neste lar. Jesus, traz a paz, prosperidade, saúde, libertação. Salva as almas, almas perdidas, Senhor. Salva, liberta. Tira a confusão, Jesus. Sim, Jesus. Confusão seja repreendida agora em nome de Jesus. Pai, as mentes com depressão, pessoas que estão angustiadas e deprimidas, Pai, ajuda, Senhor, a sair desse laço. Ajuda, Jesus. Ajuda a ter força de procurar um médico, de se cuidar. Jesus, da pessoa se amar, se respeitar. Jesus, abençoa, Senhor. Repreende vícios, tráfico de drogas. Repreende. Liberta do cigarro, Senhor, aqueles que não têm força. Senhor, tantas pessoas estão pedindo a Deus nessa hora para se libertar do cigarro. Jesus, pisa em cima desse maço de cigarro agora, Pai. Arranca esse mal pela raiz de quem não tem força. Dá a força necessária, Jesus. Dá a força, Senhor. Teu servo não tem força, mas o Senhor tem, Jesus. Abraça essa pessoa que precisa de Ti nessa hora. Que ela sinta Teu abraço poderoso. Ah, Jesus, traz o amor a esse coração. Jesus, liberta nosso estado, nosso país, nossa cidade, nosso bairro. Liberta da opressão maligna. Liberta, Senhor. Abençoa nossos vizinhos, a cada um. A todos da direita, da esquerda, das ruas paralelas, da rua de trás. Senhor, toda a vizinhança, todo o bairro. Abençoa cada casa do nosso bairro. Jesus, abençoa cada pessoa que está conosco agora orando. Abençoa a Dalma, a Cristina, a Lúcia, o Vicente, Solange, a Jane, Jesus, o Marco, a Iris, a mim e cada familiar nosso. Amém, Senhor. Jesus, visita o lar da mãe de Marco. Repreende tudo que não te agrada, Senhor. Abençoa essa família. Abençoa grandemente, Senhor. Abençoa o lar de cada um, Senhor, que não pôde pedir. Ah, Jesus, aqueles que pediram por saúde. Abençoa a chefe de Marco que está internada, Senhor. Abençoa, põe a mão, Senhor, naquele lugar que está doente. Seja o remédio dela. Ah, Senhor, seja o alívio, a saúde, que ela ainda, Senhor, nessa semana possa sair do hospital. Amém, Senhor. Liberta, Senhor, todos nós. Pai, abençoa por sua grande misericórdia os lares que estão em luto, que perderam seus familiares. Abençoa os ministérios espalhados, Senhor, pela terra. Os pastores, Senhor. Senhor, abençoa a igreja de Caraí, os pastores. Abençoa a igreja central, pastor Gerson. Abençoa a pastor Léo, pastora Mary, ali na Manancial. Abençoa a irmã Jaziz. Abençoa o ministério Dupla Honra. Pastor Ivan, pastor Salete. Abençoa o pastor Fábio, pastor Ângelo. Abençoa, Jesus. Abençoa o pastor Paulo. Abençoa os seminaristas, os missionários. Todos os missionários que estão pelo mundo afora pregando o evangelho, Pai. Muitos dando sua vida, perdendo mão. Muitos são enforcados, decapitados porque falam de Ti. Meu Deus, cuida deles, às vezes longe da mãe, do pai, para pregar o evangelho. Outros longe dos filhos, do marido, para pregar o evangelho. Abençoa, Jesus. Abençoa o trabalho de cada um, o pão de cada dia.
Não deixe faltar, não esqueça, Senhor, dos lares. Não esqueça dos corações aflitos. Não esqueça de nada. Senhor, se eu esqueci de alguma coisa, Senhor, o Senhor é que importa lembrar. Pai, pela tua grande misericórdia, pelo teu imenso amor. Não porque merecemos, Deus, não somos nada, mas pelo teu grande misericordioso amor que chegou a dar um filho por nós. Ó Senhor, obrigada por sermos filhos adotivos seus. Muito obrigada, Jesus. Te amamos, te adoramos, te louvamos, te agradecemos. Perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus ouve as nossas orações. Antes de continuar, quero fazer uns pequenos anúncios para vocês, né? Como nós estamos aqui no YouTube, né? Existe um procedimento do próprio YouTube, né? Que pede para você curtir, para você comentar e para você compartilhar. Né? Com isso, nós conseguimos alcançar mais pessoas para Jesus e mais pessoas vão ouvir falar de Jesus. Também é uma forma de ser um missionário, de você pregar o evangelho. Antigamente a gente entregava folhetinho, né? Entregava o folhetinho para as pessoas irem à igreja. Agora você pode curtir, comentar e compartilhar o vídeo para fazer a mesma coisa e trazer mais pessoas para Cristo, tá? Então, o outro anúncio, quero dizer que se você tentar achar o nosso culto e não conseguir achar, temos o nosso site agora, cultoemfamilia.com.br. Você clica lá que a primeira coisa que vai aparecer é o link para o vídeo do dia, tá? E tem os outros links dos vídeos anteriores se você quiser assistir depois também, tá? Então, e assim, que Iris me lembrou, a partir de hoje nós iniciamos também uma escola bíblica dominical online. É uma transmissão de um ensino bíblico. Ele vai ao ar gravado, né, 1 hora da tarde. Geralmente eu faço no sistema de estreia, que eu fico ali esperando comentários, ou seja, você pode assistir o vídeo, né? Se tiver alguma dúvida, você tira comigo ali na hora pelo chat, tá? Então, também temos a Escola Bíblica Dominical. Também você encontra lá o link no nosso site, cultoemfamilia.com.br, tá bom? Então esses são os anúncios, né? Para que a gente fique por dentro e a gente possa divulgar mais a palavra de Deus. Agora retornemos para a leitura bíblica. Nós paramos no versículo 5, agora vamos ler do versículo 6 ao 11 do Evangelho de João, capítulo 2. Diz o seguinte a palavra de Deus: E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou seja, o vinho mais fresco, como falei no início, né? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então nós vemos que Jesus atendeu, inclusive, o que Maria solicitou, mas disse: ó, você não manda em mim, mas eu vou atender pela bondade, né? Ele atendeu. E Maria foi humilde e ela nos ensinou a ouvir a Jesus. E quando nós ouvimos a Jesus, o que acontece? Ele faz coisas boas em nossas vidas. Pode ser um milagre, pode ser um momento de paz, pode ser uma bênção de qualquer tipo, de vários tipos. Deus nos abençoa, inclusive, com o ar que respiramos. Quem já teve falta de ar sabe como é importante, né? O respirar bem, né? Sabe dar valor a uma simples respiração, né? E às vezes nós não damos valor a isso. É interessante que aqui o texto nos diz que ali estavam postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, né? Essa medida aqui, almudes, né, como dizer, uma medida antiga, né, da antiguidade.
Hoje nós usamos metros, litros, essas coisas para medir, né? Mas alguns chegam a dizer que cabia quase 100 litros em cada talha de pedra dessa, né? Era uma talha feita de pedra, logo não pegava sabor de nada, né? Porque era de pedra. E, curiosamente, ela tinha ali 100 litros. Então, tinham 600, mais ou menos, de 500 a 600 litros de água naquelas talhas, tá? Calculando assim por alto, não dá para a gente ter certeza absoluta, porque podia ser esse valor, podia ser entre 80 a 100 litros, né? Cada uma, né? Porque conforme os lugares variavam, cada lugar tinha uma medida diferente. Então, a gente não tem certeza. Hoje, a medida é universal, o metro é universal. Mas naquele tempo as medidas eram locais. Mas elas eram muito próximas, né? Muito próximas. Só que eram locais. Então, entre 80 a 100 litros. Vamos tomar como base 100, que fica mais fácil de calcular. Então, tinham ali uns 500 a 600 litros de água naquelas talhas, né? Não tinham, não, estavam vazias. Aí Jesus falou que enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Ora, quem já carregou balde d'água sabe que não é agradável, né? Não é nada agradável, né? Imagina se alguém diz para você que você tem que botar 600 litros de água em alguns vasilhames, né? Vai ter que ser muita água, né? Uma caixa d'água pequena tem uns 500 litros, é bem pequeno, né? Mas já é bastante água, né? E é muita coisa. Imagina que o poço era longe. E imagina que o poço podia ser longe ainda, Lembra né? que o poço, as É. pessoas iam longe buscar água, né? As pessoas Porque- geralmente iam na fonte, né? Uhum. Para buscar água na fonte. Talvez eles tivessem água até ali perto, porque era uma festa, né? Pelo menos água eles deveriam ter. Mas mesmo assim, dá um bom trabalho, encher 600 litros d'água aproximadamente. E eles não perguntaram assim, não, mas não trabalho desse para quê que eu enchi isso aqui de água? Aí devem ter pensado assim, deve ser para as pessoas lavarem a mão, se purificarem, deve chegar mais algum convidado, porque aquelas talhas de pedra, elas eram como bacias que eram usadas para as pessoas se lavarem, né? E se limparem quando chegavam, né? Elas estavam vazias porque provavelmente aquele já era um dos últimos dias da festa. Então já tinha chegado todo mundo que tinha que chegar, todo mundo que tinha que se lavar já tinha se lavado, né? Eles já tinham limpado, purificado aquelas talhas e agora Jesus manda enchê-las de água. O que significa isso? É que quando você está enchendo de água aquelas talhas da purificação, Jesus está simbolizando que está preparado para te receber. É como se ele estivesse aqui, ó, estou enchendo isso aqui de água. Para quê? Para que quando você chegar para vir a mim, você se purifique. Percebe? É isso que quer dizer. E é interessante que nessas talhas eles encheram e Jesus deu outra ordem para eles. Eles não falaram nada. Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram, né? Eu imagino assim, mas é imaginação, isso não é bíblico. Eu imagino que quando eles jogavam a água já via virando vinho, né? Tipo aqueles sucos em pó que a gente vê, né? Ela já ia transformando, mas eu não tenho certeza, a Bíblia não diz, tá? É uma imaginação minha para a gente imaginar a coisa como deveria ser. Mas eles levaram ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Mestre-sala é o que nós chamamos hoje de maître, né? Quando tem uma festa, né? Nós temos um maître, que é aquela pessoa que entende de tudo numa festa e que faz a supervisão daquelas coisas, né? E esse mestre-sala geralmente era alguém da família, né? Que conhecia muito bem das coisas, ele cuidava para que não faltasse nada para ninguém e ao mesmo tempo ele estava por dentro que tinha faltado vinho. Maria ficou sabendo que faltou vinho, por quê? Porque o mestre-sala comentou com ela. Ele deve ter até reclamado. O mestre-sala deve ter reclamado. Como é que pode? Como que fulano faz um casamento e deixa faltar vinho? Né? Imagina que o mestre-sala reclamou. Ele sabia que não tinha. Aí ele chega para o mestre-sala e entrega aquilo. E o mestre-sala prova, chama o esposo e dá uma bronca nele. Olha só, ele dá uma bronca. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Né? Você tem que oferecer o melhor para os seus convidados. Como é que você guardou até agora o vinho bom e não deu o inferior antes? Por quê? Isso demonstra mais uma vez que aquela família possivelmente era pobre, né?
é muito provável, quase 100% garantido, e que não tinha muito dinheiro. Então comprou um vinho inferior. Mas quando Jesus converteu a água em vinho, né, e transformou a água em vinho, ele fez uma coisa que era ordinária, simples, comum, em algo sensacional. O melhor vinho que pode ter existido. E era vinho mesmo. Ele transformou mesmo. Isso significa que Jesus transforma as nossas vidas. E aqui, Jesus começa seu ministério, né? Ele começa os seus sinais em Caná da Galileia. Uma referência interessante é que Moisés começou os sinais dele no Egito para libertar o povo de Israel, transformando a água em sangue. Quando o faraó não quis levar o povo na primeira vez que Moisés foi falar com ele, Moisés feriu a água virou sangue. Aí os egípcios cavavam poços para ver se tiravam água, mas a água também vinha sangue. Percebe? Então, o que Jesus fez aqui? Aquilo ali é um sinal, um símbolo de que Cristo viria nos libertar. Quando Cristo vem nos libertar, ele faz o contrário. Faz o contrário de Moisés. Ele, ao invés de transformar a água em sangue, ele transforma a água em vinho. O vinho, como sabemos hoje, através da celebração da ceia do Senhor, é símbolo do sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus, ele está te chamando para uma festa, né? Para uma festa abençoada, onde ele vai abençoar a sua vida com a salvação em Cristo Jesus. Então aceite isso. Mesmo que alguém esteja reclamando, mesmo que o mestre de sala esteja dizendo está tudo errado, não pode ser assim, você não pode deixar que isso aconteça. Confie em Jesus, que ele vai fazer o melhor por você. Tá bom? Então vamos confiar em Cristo. Nós vamos agora a mais um cântico, né? Mais um cântico. O nosso segundo cântico de hoje, que é bem conhecido. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. A Iris vai nos guiar neste... Lucimar, quer falar alguma coisa? Ah, tá. Estão passando ali a letra, né? Iris, por favor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Amém. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus se move em você quando você aceita Jesus como seu Salvador e Jesus vem habitar no seu coração. Então aceite a Jesus, sirva a Jesus e você terá uma vida
abençoada e diferente de tudo que você já experimentou. Só Jesus pode transformar a nossa vida. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele está convidando você para uma festa. E essa festa é na sua vida, na sua alma, no teu coração, na tua família, em tudo que você tem, em tudo que você é. Aceite a Jesus e esteja com Ele. Nós vamos agora orar com a nossa irmã Lucimar. Temos um pedido de oração. A irmã Lúcia Matos, ela pediu oração pelo filho para Jesus abrir as portas de emprego. A irmã Cleide Lima Real desejou a todos a paz do Senhor e pediu oração por sua vida espiritual, que ela está precisando muito. E o irmão Alexandre Costa também deu a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Disse que o culto é abençoado e que ele tinha acabado de chegar do mercado, colocou o celular no bolso e aleatoriamente Deus proveu e escolheu esse culto para assistir. Desde que chegou, está ouvindo o culto abençoado. Que bênção. Queria pedir perdão a ele, que sem querer, na hora que eu fui responder o comentário, eu apaguei um deles, que ele deixou 3. Tá aqui, mas eu queria pedir desculpa, que foi sem querer, foi o celular. Foi sem querer, irmão. Desculpa, perdão, tá? Perdão, mas o comentário dele maior, falando do mercado, quando ele voltou, o culto tá aqui, eu queria pedir perdão. Bom. Então nós temos 2 pedidos de oração. A irmã Lúcia Matos pedindo oração para Deus abrir as portas de emprego para o seu filho, e a irmã Cleide pedindo pela sua vida espiritual. Oremos então com a nossa irmã Lucimar. Irmã Cleide Lúcia Matos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, Jesus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande és tu, Senhor. Tu és o nosso Redentor, nosso amigo, nosso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Senhor, nós te entregamos, Senhor, nossas vidas em teu altar, Senhor. Entregamos, Senhor, nossas almas a ti, Senhor. Ah, Jesus, toca, Senhor, em cada um de nós nessa hora, Espírito Santo. Visita, Senhor, cada um. Visita todos, Senhor, que estão orando conosco. Cada um, Senhor, tem um pedido, Senhor, cada um tem em particular uma causa para resolver. Deus, tu conheces o coração do homem, tu sondas, Senhor, o oculto. Jesus, abençoa essas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos, Senhor, com este culto alcançado tantas pessoas, Senhor. E o Senhor tem feito, Senhor, grandes coisas. E por isso estamos alegres, Senhor. Porque o Senhor é Deus e não há outro em nossas vidas, Senhor. Pai querido, olhar agora pelos pedidos, Senhor. Não esquece, Senhor. A irmã Cleide, Senhor, pediu pela sua vida espiritual, Deus. Fortalece ela, Jesus. Não permita, Senhor, que o inimigo enfraqueça, que o seu espírito seja forte, porque contigo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pai, visita, Senhor, aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual, aquilo que está incomodando, Senhor, que está fazendo com que ela se sinta frágil. Senhor, contigo nós somos fortes, porque não somos nada sozinhos. Mas se o Senhor estiver em nós, se o Senhor estiver habitando em nós, tudo podemos, Senhor. Pai amado e querido, a irmã Lúcia Matos, o Senhor tem pedido tanto por essa porta de emprego para o seu filho. Deus, visita ele nessa hora. Toca na cabeça, a planta dos pés nele. Jesus, vê o que impede, Senhor, aquilo que está impedindo essa porta de abrir. Abre essa porta para ele, Deus. O Senhor nos ensinou que devemos ganhar o pão com o suor de nosso rosto. Então, Senhor, ele está querendo um emprego com o suor do rosto, Senhor. Então, não há nada que impeça, Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? Amém, Senhor. Pai, abre esta porta, por favor. Tenha misericórdia, Senhor. A tua serva tem te clamado dia e noite, Senhor. Não deixe de ouvir o clamor da tua filha, Deus. Pai querido, Pai amado, cada pessoa dessa que está conosco no culto, o Alexandre, Senhor, que disse que chegou do mercado e o Senhor foi lá
e mostrou esse culto. Pai, um culto tão simples, Senhor, onde nós reunimos, Senhor, em família, um culto em família, um culto tão simples, Senhor. Mas eu sei, Pai, que Tu estás conosco, que o Senhor está tocando, que o Senhor está visitando, que o Senhor está operando, Senhor, aquilo que precisa. Jesus, visita a família do irmão Alexandre, vê qual é a necessidade que ele tem, Senhor. Pai, só o Senhor pode sondar o coração dele, ver a casa dele, Pai. Jesus, irmão Vicente, Pai, toca nele agora e nos seus familiares. Ele te pede tanto, Senhor, todos os dias, ele te clama. Irmão Ivanildo também, Senhor. Ajuda ele, Senhor, cuida dele, Senhor. Vê a necessidade que ele tem, Pai. Sim, Pai, visita nessa hora. Deus, não deixa. Abraça, Senhor. Abraça teus filhos, Senhor, nessa hora. Um abraço que cada um sinta nessa hora, o abraço do Espírito Santo de Deus tocando. Sim, Jesus, que a pessoa possa sentir, Senhor, o teu poder, a tua força, Senhor, que não enfraqueça. Dá uma, Jesus, nessa hora, abraça ela, Pai. Sim, Jesus, Jesus, abraça ela, que ela está precisando, Jesus, de Ti. Abraça, não deixa, não abandona ela nem um segundinho. Ela sabe disso, mas dá força. Mostra a Tua força, o Teu poder, Jesus. Sua Cristina e seus irmãos. Deus, não separe de ninguém, Senhor, de ninguém, Jesus. Abençoa, Senhor, a Jane. Abraça ela agora, Jesus. Que Teu Espírito Santo possa abraçá-la e ela sentir dentro dela, Senhor, a força que ela precisa, Senhor, para vencer. Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, toca nela agora, Jesus. Seja feita a Tua vontade nessa vida, Jesus. Sim, Jesus. Pai, liberta de tudo que não provém de Ti. Sim, Jesus. Cuida, Jesus. O Senhor sabe o que ela quer, o Senhor sabe o que ela necessita. O Senhor está com ela, Senhor. Que ela possa crer que o Senhor está com ela. Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tão encarecidamente me amou, eu livrarei. Pô-lo-ei no alto refúgio, porque conhece o meu nome. Jesus, abençoa Solange, sua casa, filhos, netos. Visita, Deus, fortalece ela. Cada dia mais, Senhor. Que quando ela abrir a boca, Senhor, Teu Espírito Santo fale por ela. Sim, Jesus. Jesus, cuida dela. O Senhor sabe todas as suas necessidades. Tudo aquilo que ela te pede, Senhor, em seu quarto, Senhor. Sim, Jesus. Ouve a oração dela, Jesus. Ouve, Pai. Pelo Teu grande e imenso amor. Senhor, não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor é o nosso Deus, em quem podemos confiar. Sim, Jesus. Abençoe a Iris, Senhor. Todas as suas situações, Senhor, sua saúde, Pai. Eu creio que o Senhor toca do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, e pode libertar minha filha de toda enfermidade, Senhor. Porque só o Senhor é Deus para isso, Senhor. A medicina pode dizer não, mas é o Senhor que é o médico dos médicos. Amém, Senhor. É o Senhor que cura, que faz maravilhas. Segundo o Teu querer, a Tua vontade. O Teu poder é imenso, superior a tudo. Abençoa seus estudos, seu trabalho. Jesus, toca no meu esposo, do alto da cabeça à planta dos pés. Abençoa a sua vida, Senhor. Que as palavras saiam do Teu Espírito, Senhor, e não vem dele, Senhor. Jesus, que ele seja liberto de toda maldição. Toda maldição e palavra lançada sobre ele seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que estas pessoas que mandaram e lançaram maldição sejam abençoadas. Amém, E libertas. E que sejam salvas verdadeiramente por Ti. Porque, infelizmente, é por não Te conhecer. Senhor, muitas vezes a pessoa senta no banco da igreja e pensa que conhece a Ti. Mas não. Nem sempre quem está sentado no banco de uma igreja conhece a Deus.
Ah, Senhor Deus verdadeiro, aquele que opera e faz maravilhas, Senhor, é aquele, Senhor, que nos libertou da cova dos leões. É aquele que nos tirou da escravidão das trevas, Senhor, e que nos levou à luz. Amém. Jesus, que todos possam conhecer a luz, o caminho, a verdade e a vida que só vem de Ti, não de ninguém. Pai, que possamos crer sempre, que não nos desviemos dos Teus santos caminhos, que a Tua palavra fique escondida em nosso coração para não pecarmos contra Ti, que as nossas bocas só saiam palavras de bênção, que a gente possa aprender a cada manhã a ser Teus filhos verdadeiros, Teus servos fiéis. Senhor, abençoa cada um que está conosco. Senhor, se eu esqueci de alguém, lembra, Senhor, porque o Senhor não esquece de ninguém. Eu posso esquecer como falha, Senhor, que sou, mas o Senhor não. O Senhor está visitando cada lar, Senhor, cada lar que está aqui presente, cada lar que está conosco nessa hora, nesse culto. Protege, Senhor, abençoa, Senhor, visita, Senhor, faça o melhor que o Senhor puder, porque só o Senhor conhece o hoje e o amanhã. O Senhor vê além da curva. Então o Senhor só vai dar aquilo que realmente precisarmos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus. Não porque merecemos, mas pelo Teu grande e imenso amor. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós já podemos sentir a presença do Senhor e sabemos que o Senhor está atendendo às nossas orações. Vamos então continuar aqui a leitura bíblica, né? Falando sobre a purificação do templo, né? Eu vou ser mais breve, porque já estamos dentro do nosso horário de 1 hora, né? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Veja bem, Jesus estava em Caná da Galileia, no lugar dos pobres, e agora ele subiu a Jerusalém, que era o lugar dos ricos, né? Interessante, né? Onde tinham os políticos, tinham os sacerdotes, todas aquelas pessoas, né? E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou, né? Essa era uma profecia que tinha sobre Jesus, né? Então nós vemos aqui que Jesus saiu de Caná da Galileia, onde as pessoas viram o milagre dele, creram quem era Jesus, né? Os discípulos creram especialmente. E ele foi a Jerusalém porque na Páscoa todos os judeus tinham que ir a Jerusalém para sacrificar no templo, que era o único lugar que existia para fazer o sacrifício da Páscoa, né? Exatamente, tinham que ir no templo fazer o que deveria ser feito no templo estabelecido na lei de Moisés. Bom, mas quando ele chega lá, o que acontece? Fizeram daquela festa santa, daquela celebração santa, simplesmente um motivo de ganhar dinheiro, né? E vendiam bois, ovelhas, pombos, para quê? Para os sacrifícios no templo. E eles estavam lá fazendo aquele mau mercado da casa de Deus. Jesus, quando viu aquilo, ele se indignou. E nós vemos hoje pessoas que fazem mercado da casa de Deus, né? Uma coisa é você saber que um pastor tem direito, sim, ao seu salário, né? A Bíblia nos diz que é digno digno do seu salário, o obreiro, né? Então, uma coisa é a pessoa ser digna do salário. Outra coisa é a pessoa enriquecer, né? Abusando da palavra de Deus. Um pastor pode até ter o seu salário, e isso é digno, é correto, mas agora a pessoa enriquecer, construir um império, abusando e mercadejando o evangelho, é uma coisa que contraria muita vontade de Deus. Tanto que Jesus fez um azorrague de cordéis e lançou todos eles fora. Em algumas versões diz que Jesus fez um chicote, né? Mas o termo certo é azorrague, né? O que é azorrague? Cordéis
seriam os barbantes com que seriam amarrados os animais, né, e que seriam levados para o sacrifício, né, pelas pessoas, né? Hoje em dia nem usamos mais barbantes. Antigamente usava-se muito barbante de sisal, né? Hoje em dia a sacolinha já vem com adesivo, é muito mais prático. Mas há pouco tempo atrás, há uns 30 anos atrás, a gente, ou talvez um pouco mais, a gente ia no mercado, né? A gente fazia as compras do mês, levava na recepção, né? Aí tinha um especialista, né, que ele organizava tudo, embrulhava num papel, passava aquele barbante de sisal e amarrava. E ainda fazia uma alça com o barbante e você saía com aquele embrulho, né? Aí depois vieram as bolsas de papel, né? Então daí, quem acompanhou isso sabe do que eu estou falando, né? Na maioria aqui acompanhou. E eles não viu isso, não. Então, naquele tempo também existia uma coisa semelhante, que eram os cordéis, né? E esses cordéis, eles eram feitos de de junco, que é um material leve. Então não era uma coisa que machucasse, mas era uma coisa que servia para espantar os animais. É como se tivesse vários cordéis assim, e Jesus pegou no meio e juntou eles. E quando juntou, sacudia e espantava os animais. E expulsou os vendilhões, derrubou as mesas, né? E quando ele sacudia aquele cordel, ele espantava os animais saíram do templo. Alguns pensam que Jesus meteu chicote nas pessoas. Não tem nada a ver, tá? Jesus simplesmente espantou pessoas que estavam ali fazendo aquele tipo de comércio, né, contra a vontade de Deus. Jesus, ele não, vamos dizer, violaria o templo, a santidade do templo, machucando pessoas ali, porque ele era o próprio Filho de Deus, né? Então, cuidado com essas pessoas que tentam interpretar a Bíblia errado e tentar até defender violência em nome de Jesus, que não tem nada a ver. Jesus nunca fez violência, né? Mas o interessante é que esse zelo de Jesus foi contra aqueles que vendiam a bênção de Deus, vendiam as coisas de Deus. Olha só, se você quer ser abençoado, só procure a Deus. Você não precisa pagar nada a ninguém. Você não precisa dar oferta a ninguém. Você dá se você quiser, né? Mas você não é obrigado a dar. Deus não vai te abençoar porque você deu oferta. Você vai dar oferta porque você foi abençoado e o seu coração está cheio de alegria. É por isso que as pessoas dão oferta. E não dá oferta para ser abençoado. Cuidado com essas pessoas que fazem da casa de Deus lugar de vendilhões. Existem muitos sujeitos transformando a casa de Deus em lugar de vendilhões, apostatando da verdadeira fé, negando a sã doutrina. Cuidado com essas pessoas. Mas não confunda esses com aqueles que são sérios. Tem muitos pastores sérios e que merecem sim receber o seu salário e que usam as ofertas corretamente para a obra de Deus. Então não confunda pessoas. Existem os vendilhões do templo, né, que nós devemos tomar cuidado com eles, porque o próprio Jesus os expulsou da casa de Deus. Então nós devemos também expulsá-los da casa de Deus. Mas existem também pessoas honestas e que simplesmente vivem corretamente. Inclusive no templo existiam os levitas, né? Os levitas eram uma tribo de Israel para a qual o próprio Deus, lá no Pentateuco, tinha determinado que eles não teriam possessão nenhuma de terra em Israel, mas eles receberiam uma porcentagem das ofertas para que eles fossem sustentados. E, inclusive, esses próprios levitas ainda tinham seu trabalho. Às vezes não eram só sacerdotes, eles trabalhavam em outras coisas. Então, tenha essa noção. Não confunda as coisas. Não vamos ser exagerados, mas também não vamos ser exagerados nem para um lado nem para o outro. No sentido de aceitar qualquer coisa porque a pessoa se diz servo de Deus. E no sentido também de condenar todo tipo de oferta porque existem os vendilhões do templo. O que Jesus nos ensina é que nós devemos ser amorosos nesse julgamento. Assim como Jesus não usou um chicote, ele usou um azorrague de cordéis. Trazendo mais para o dia de hoje, é como se fosse barbante de algodão, né? O barbante de algodão é levinho, né? Mas se você juntar um monte, espanta, né? Você espanta um cachorro. Espanta o cachorro com jornal. Espanta o cachorro com jornal. Às vezes você tem um cachorro... Ela deu um exemplo bom, né, eles?
Quando você tem um cachorrinho que está fazendo uma travessura, por exemplo, tá fazendo cocô onde não deve, né? O xixi, né? Você pega um jornal, enrola, não enrola muito, só bate o jornal nele assim. Não machuca, mas ele se assusta. Né? Foi isso que Jesus fez. Ele não fez nenhum movimento de violência. E Jesus não violenta ninguém, mas ele deixa claro que devemos ter zelo pelas coisas de Deus. Né? Então vamos entoar mais um cântico. Não vamos entoar mais um cântico não, por causa do nosso horário, né? Que já estamos chegando no nosso horário. Nós vamos continuar a leitura bíblica aqui. No versículo 18 a 25. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante as festas, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de quem testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Observe que foram pedir a Jesus que sinal nos mostras para fazeres isso, ou seja, expulsar os vendilhões, né? Quem foi perguntar isso? Né? Os judeus, de modo geral, né? Especialmente, provavelmente, aqueles mais importantes ali, né? E eles foram perguntar a Jesus e Jesus disse, ó, em 3 dias eu derrubo este templo em 3 dias, como ele disse, deixa eu ler de novo aqui, derribar este templo e em 3 dias o levantarei, ou seja, derrubar este templo, ele falando do corpo dele, ou seja, quando ele seria crucificado na cruz do Calvário em um dia e no 3º dia ele ressuscitou. E isso se cumpriu e isso foi visto ali. Nós podemos observar, portanto, no que aprendemos hoje, que devemos aprender com Maria, ser uma pessoa simples, humilde e submissa a Deus, porque Jesus nos abençoa. Só um minutinho. Devemos aprender também, assim como aquela família aprendeu, que devemos receber a Jesus em nossa casa e em nosso coração. E aprendemos aqui também que os vendilhões do templo não devem ser apoiados, mas devemos valorizar os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Pois não, filha? É só uma observação, porque Jesus fala isso chegando a Páscoa dos judeus, e ele dá o prazo de 3 dias. Ele depois é crucificado, ele é morto, julgado, crucificado durante a Páscoa. Então ele está dizendo a data certa, ele está falando anos antes, logo depois do primeiro milagre dele. Ele está falando sobre a data, inclusive, que ele ia ser julgado, morto, crucificado e ressuscitar. Excelente observação, né? Por isso que eu sou orgulhoso, né, filho? Ele está tipo dando, inclusive, a data certa. Inclusive a data certa, é verdade. 3 anos depois, naquela mesma data, Jesus seria condenado à crucificação injustamente, mas ele morreria em nosso lugar e ressuscitaria, né? Para nos salvar. Jesus ressuscitou para que você tenha a vida eterna, para que você tenha uma vida plena, e a vida eterna ela já começa aqui, quando nós aceitamos a Jesus. E quem está sem Jesus não está com a vida eterna e precisa aceitar Jesus. Então vamos continuar aqui e nós vamos agora orar a Deus para que o Senhor nos abençoe. Oi? Tem mais um pedido, alguém? É só o irmão Alexandre que ele tinha pedido pela família dele, ele disse os nomes: Francisco Alisson, Vera Lúcia, Michele, Anderson, Janiele, Charliane, Aleph e Eliane, meu filho e minha esposa. Então vamos orar por eles agora. Então vamos orar então pelos pedidos aí que a Iris... A família de todos, de todos, né? Alexandre, ele só listou especialmente do irmão Alexandre, né? Então vamos orar com a Iris, encerrando esse culto, e depois todos nós vamos recitar a bênção araônica, né? Para encerrar o culto de hoje. Oremos com a nossa irmã Iris Figueiredo. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui em seu nome, te louvando, pelo crescimento que o nosso culto tem tido
não no sentido de números, mas de aproximar pessoas que estão sempre juntas, unidas, falando de Ti, orando por Ti, falando contigo, lendo a Sua palavra, se aprofundando em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que deixou um comentário hoje, que participou do nosso culto, aqueles que também ficaram em silêncio, mas estavam acompanhando e participando. Nós pedimos pela vida de cada um, pela família de cada um, em especial do irmão Alexandre, que ele deixou aqui o comentário por último, pedindo pela sua família, que é o Francisco Alisson, Vera Lúcia, Michele, Anderson, Jarniele, Charliane, Aleph e Eliane. Que o Senhor esteja abençoando ele também e sua família e todos aqueles que nós oramos ao longo do tempo. Obrigado, Senhor, pela Solange e a Jane que estão conosco orando, louvando seu nome hoje, Pai, que nós te agradecemos pela presença delas, que o Senhor esteja cuidando da vida delas. Te pedimos, Senhor, pela nossa semana, que o Senhor esteja provendo em nossa mesa comida, Senhor, que esteja nos dando, Senhor, sustento, a formas de poder fazer e passar pelos próximos dias com saúde, do jeito que o Senhor deseja que nós passemos, que não nos deixe faltar nada e que nos abençoe e cuide nos nossos caminhos, para que possamos, Senhor, no próximo domingo estarmos juntos mais uma vez e te louvar, Pai. Obrigada pela semana que passou, por todos os desafios que o Senhor colocou no nosso caminho, por ter nos livrado das coisas que o Senhor considera ruins e às vezes nós nem sabemos o que era, Senhor, por cuidar de nós do seu modo, Senhor, e nos dar tanto amor e tantas bênçãos. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor, todos juntos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Nos vemos novamente domingo que vem, né, na escola dominical, 1h da tarde, gravada, mas eu vou estar lá no chat, né, de comentários para tirar dúvidas e também no culto às 15 horas, tá? Que